Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live de Palavras para a Alma, o livro de Ana Teresa Camasmi. Boa noite Sueli, boa noite Ari, sejam bem-vindos. Gratidão pela presença de vocês. Atrasamos um pouquinho aqui, 2 minutinhos, mas estamos agora seguindo a nossa jornada. Regina e Silvia, boa noite, sejam bem-vindas. Deixa eu aqui entrar no nosso perfil particular também para a gente poder acompanhar se está fluindo bem, né, o som, e para a gente poder, né, perfeito, tudo em ordem. Dani, boa noite, seja bem-vinda. Eu acabei de chegar, então vamos mandar os aviõezinhos. A gente sempre recomenda, seguindo aquele conselho do nosso querido discípulo espírita, o Sávio Dias. O Sávio sempre diz assim, né? Quando você está numa live que você acha que o conteúdo é interessante, é uma live de elevação dentro do aspecto da espiritualidade, para a gente mandar para 5 amigos. É a oportunidade que esses amigos vão ter de nos acompanhar, né? E também acompanhar esses queridos amigos que fazem live costumeiramente. Mas Louva, boa noite, seja bem-vinda. Nós temos assim normalmente a semana sempre preenchida com as lives das 22 horas. A segunda-feira o casal do Somos Espíritas, que é o Carlos e a Natália. Mais a Natália do que o Carlos, porque o Carlos está tendo compromissos profissionais à noite, né? Na terça e quarta estamos nós aqui. Na terça com momentos com Jerônimo Mendonça, do livro Escalada de Luz. E na quarta-feira com o livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. E na quinta-feira, quem nós temos aqui? Nós temos o casal de Kardec, né? O casal de Kardec que está fazendo live também, lá do Rio Grande do Sul. Na sexta-feira temos a nossa amiga Daniele, às 22 horas. Regina, boa noite, seja bem-vinda. E às 20 horas na sexta-feira temos a nossa amiga Neuza, do perfil Essência.espírita. E aos domingos, às 22 horas, a nossa querida amiga espírita, Flavinha, amiga.espírita. E às 21 horas também, nos domingos, o Vitor, do Grupo Coração de Luz. Então temos bastante amigos que fazem lives e é sempre importante a gente aproveitar esse momento para que a gente possa também conhecer um pouco tanto dos livros da espiritualidade como também dos livros espíritas, né? Sempre bom. Hoje nós estamos falando de um livro espiritualista, com aspecto, né? Com aspecto espiritual. Então, sempre bom, né? Mandamos os aviõezinhos. Gláucia, do Mensagem de Paz e Luz, chegou. Boa noite, Gláucia. A Gláucia, nossa convidada deste mês do perfil Encontro.espírita, do Sabadão Espírita, no dia 27 de maio. A Gláucia convidada que vai estar juntamente comigo, com a Dani e com a Clara, no perfil Encontro.espírita. Agora, Sabadão Espírita acontece sempre pelo perfil do Encontro.espírita. E nós vamos falar de um tema chamado Haja Paciência. Quais as situações que nos tiram a paciência, né? Ah, tá certo. Então, Dani, coloca o horário da sua live para a gente saber aí. A Dani está dizendo que, excepcionalmente, nesta sexta-feira, a live será num horário diferente, das 22 horas, por conta de um compromisso familiar. Perfeitamente justificado, Dani. Só avisar, né, que a gente faz a divulgação aqui. Vamos fixar os comentários. Hoje é apavorante, né? Hoje é apavorante. O tema de hoje, medo. Deixa eu fixar, 10-0. Acho que fixou, vamos ver. Leninha chegou também, boa noite, seja bem-vinda. Fixamos. Então vamos agora fazer a nossa pausa da nossa música. Aí a gente consegue falar um pouco mais baixo, né? Que é importante, né? Que é importante a gente falar um pouco mais baixo, né?
Tá certo. A Leninha que chegou. E hoje nós vamos falar sobre o medo. Dani, boa noite, amiga. Dani Pedraza, que faz o Bom Dia com Poesia toda segunda-feira às 9 da manhã. Tá? Medo, medo, medo. Que medo que dá de ter medo. Que medo que dá das coisas não acontecerem do jeito que a gente quer. Boa noite, Iria. Seja bem-vinda. Que medo que dá do futuro. Que medo temos da vida. E quão desafiante é viver. Quão desafiante é enfrentarmos os desafios do dia a dia. As coisinhas mais corriqueiras, mais comezinhas que a gente pode fazer. Quando vamos fazer pela primeira vez, temos sempre receio, medo de fazer, medo de errar, medo de não sair bem. E esse sentimento ele faz parte da nossa natureza. Faz parte da nossa natureza, pois se a gente não tivesse, certamente a gente agiria de forma inconsequente. Até o medo de morrer é um mecanismo de defesa para que a gente continue vivendo encarnado no planeta Terra. E quantos de nós temos medo porque não sabemos o que nos espera no futuro, quando deixarmos o corpo material? Essas e outras reflexões sempre nos passam pela mente, sobretudo quando a gente faz uma espécie de meditação, quando a gente faz uma espécie de, como eu diria, de uma reflexão, né? O medo, na medida certa, é bom para nós, garante nossa sobrevivência. A Silvia tem medo de morrer. Silvia, eu morro de medo de morrer, né? A Dani falando, medo do desconhecido. Silvia, eu vou falar uma coisa para você, hein? Vou falar uma coisa para você, que seja só para você, que ninguém nos escute aqui, viu? Silvia, a gente não vai sair vivo desta terra, não. Então fique tranquila, relaxe, aproveite o momento. O grande problema nosso é que a gente fica tão preocupado com o futuro, como é que vai ser o nosso futuro, e não vivemos o presente. A gente não vive o momento presente e, consequentemente, acabamos passando por situações temerosas. Quantas e quantas pessoas acabam desenvolvendo síndromes por conta de um medo exagerado? As crianças, no começo, lembra uma situação, a gente que foi criança, a gente não tinha medo do escuro? Que coisa! E eu lembro até de uma piadinha meio sem graça, mas eu vou contar aqui para vocês, que uma pessoa foi dormir, olha eu fazendo um momento extra pauta aqui, ela foi dormir e quando ela dormia, ela entrava no quarto, ela apagava a luz, ela ouvia assim, tibum. Ficava preocupado, acendia a luz, procurava e nada. Apagava a luz, tibum. Né? E praticamente passou a noite inteira apagando e acendendo a luz, e cada vez que ele apagava a luz, ouvia esse barulho, tibum. Até que depois de muito refletir, ele chegou à conclusão que cada vez que ele apagava a luz, o quarto mergulhava na escuridão. Podre, desculpa, gente. A Dani tem medo de lagartixa, tem gente que tem medo de barata, é a Clara que chegou. Boa noite, Clara. Perdeu a piada, depois você vê lá. Não vale nada nem a pena comentar. A Dani dizendo que o medo que incapacita e é adoecimento da alma, com certeza. Bom, gente, comentários à parte, vamos ver o que Ana Teresa, né, vem nos dizer. Nossos amigos lá de Lagarto, é uma cidade do Nordeste do Brasil, tá? Se não me engano, Instituto Beneficente Francisco Cândido Xavier de Nordeste. A Dani achou graça da minha piada. Dani, piada sem graça. Se o Vitor tivesse ouvindo, ai pai, de novo essas piadas. Mas chega, deixa pra lá. Meus amigos, depois de vocês aí, passa o nome de vocês. E eu sei que, se não me engano, é no Ceará, a cidade de Lagarto, eu não sei, eu sei que é no Nordeste. Mas gratidão pela presença de vocês. Bom, vamos ao que interessa, né? Que não adianta a gente ter medo. O medo paralisa a alma, né? E a gente vai seguindo em frente. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Agora talvez eu não consiga cumprimentar a todos, mas depois a gente vai
dando sequência aqui. Ela vem dizer no capítulo 29 do livro Palavras para a Alma, este livro aqui fantástico, maravilhoso, de Ana Teresa Camasmi, tá? Então, vamos lá. Porque Deus não nos tem dado o espírito do medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo. Não é de hoje que o medo tem sido um tema recorrente em nosso cotidiano. É comum as pessoas afirmarem o quanto estão se sentindo inseguras, com o medo do futuro e desejosas de buscar caminhos de segurança que beiram o desespero por controle. Não é raro ouvirmos um depoimento de um amigo que esteve ou está atravessando um período de síndrome do pânico. Será que isso sempre ocorreu e nós não dávamos conta? Ou seria um sintoma próprio do nosso momento contemporâneo? Olha só que situação que a Ana Teresa vem trazer para nós. A síndrome do pânico, tem pessoas que passam por esta situação e realmente ela entra num estado praticamente catatônico, ela não consegue reagir àquela situação. Ela fica com medo de tudo. Ela desespera por situações totalmente fora do preceito. Um momento, gente, deixa eu tirar aqui o... Pronto, aqui. Desliguei o... Mas eu estava dizendo então que o momento que nós vivemos hoje traz essas questões particulares. Então, por exemplo, pode ser que a gente esteja passando por uma situação difícil, como ela coloca aqui para nós, e a pessoa acaba não conseguindo superar aquela dificuldade, né? Não conseguindo superar aquela dificuldade, ela acaba entrando num processo de pânico, né? A Gláucia disse que teve, é horrível, triste viver, passou com graça de Deus. Com certeza, Gláucia, graças a Deus, passou. E eu estava dizendo que tem pessoas que ficam tão apavoradas que tem medo até de sair do quarto, não precisa nem de casa, do quarto. Ficam preocupadas como se tivesse algo fosse terrível que fosse acontecer. E ela continua dizendo assim: antes de entrarmos no tema propriamente dito, precisamos fazer algumas diferenciações para compreender melhor esse tema. É o que sentimos alguma coisa parecida com medo, mas que não é medo. Identificar exatamente o que nos acontece nos ajuda a saber como agir na presença do medo. Olha só, ela está dizendo que às vezes são situações que nós achamos que é medo e não é medo. São situações que parecem ser, mas não são. Ela vai dizer assim: em primeiro lugar, medo não é angústia. O medo tem uma característica muito importante. Ele tem um foco, ou seja, o medo é sempre medo de algo. Medo de errar, medo de sofrer, medo de ser abandonado, medo de fracassar, medo de avião, medo do julgamento dos outros, medo de barata, medo de morrer e até medo do medo, nos quais ele contamina nosso espaço existencial. Olha, gente, quantas hipóteses de medo que ela nos relata. A Dani falou da lagartixa. A Ana Teresa, no áudio dela, ela coloca, quando ela fala de barata, a gente percebe, parecendo até que realmente ela tem medo de barata. Nunca conversei com ela sobre isso, né? Ô Ari, não é superar a dificuldade, crise emocional de terapia psiquiátrica. Sim, com certeza, Ari. A ajuda de um terapeuta sempre importante, sobretudo para a gente superar essas dificuldades do caminho, né? Que ninguém pode se dizer que está isento, hein? Tem gente que fala, isso aí é frescura, depressão é coisa, dá uma enxada para ele, essas coisas ridículas, né? Que as pessoas falam, infelizmente, ainda. E quantas hipóteses, né? Ela falou, medo até de ter medo. Olha que contrassenso, né? A pessoa tem medo de ter medo. Então fica numa situação realmente apavorante, né? Ela vai dizendo então assim: há circunstâncias que nos parecem tão ameaçadoras que sentimos medo de sentir medo.
Mas a angústia não é assim. Ela é inespecífica. Sentimos algo diferente, mas não sabemos o que nos incomoda. E por mais que procuremos, não conseguimos encontrar o que ela se refere. Então veja a diferença, né? O medo é especificamente um caso específico, pontual. Então, por exemplo, medo de barata, medo de avião, né? O João Carlos até outro dia fez uma postagem que é super engraçado, aquela piada, né, que ele fala, coloca de vez em quando. Ele fez uma postagem dizendo que tem mais aviões no fundo do mar do que submarinos no céu. Dani Rodrigues, boa noite, seja bem-vinda. A Glaucia falou que teve psiquiatra e psicólogo também que ajudou. A Adleninha disse que está lutando contra a depressão, já tive algumas crises de pânico. Olha, para questões de depressão, de crise de pânico, é recomendado, além do tratamento psiquiátrico, terapêutico, seja psicólogo, a ajuda importantíssima do tratamento espiritual ou a frequência de uma entidade religiosa da qual você está vinculado, para que você consiga, né, buscar ajuda. Um só às vezes não é suficiente. Às vezes a pessoa fala assim, não precisa tratamento psiquiátrico. Não é nada disso. Um complementa o outro, né? A Dani Pedraza dizendo, precisei aprender técnicas para lidar com as crises. Dessa forma, ela não chegava no seu pico. Sem apoio médico é muito mais complicado, com certeza. E uma outra questão que ajuda, meditação, yoga, o exercício de respiração, caminhada ao ar livre, enchendo os pulmões de ar, renovando, contato com a natureza, tudo isso ajuda, mas um não supre o outro, tá? Um não supre o outro, não dá para falar, não, você só vem aqui na casa espírita, você vai fazer o tratamento aqui, você vai estar curado. Não é assim que funciona, tá? A yoga é vida, a Glaucia dizendo. A yoga faz. A Glaucia faz yoga, desculpa, a yoga faz. Bom, então essa situação e a angústia, quem nunca teve? 4 por 2 por 6, que legal, Dani. Boa. De repente você pode fazer no final do seu Bom Dia com Poesia, né, um exercício curtinho de respiração. Ó, inspiração, respiração. Então a angústia é algo inespecífico. Quando você está angustiado, você não tem uma causa específica dizendo, estou com uma angústia. Pode ser uma influenciação espiritual? Pode. Ninguém está dizendo que de repente você está ali naquele momento, na sua casa, livre, leve, solto, aí de repente dá um negócio, aquela sensação de vazio, né? Aí, fala, mas espera um pouquinho, por quê? Porque às vezes não é nosso. A questão 459 do Livro dos Espíritos é muito clara. Interferem os espíritos em nossas vidas muito mais do que podemos imaginar. De ordinário podemos dizer que são eles que vos dirigem. Se eles que nos dirigem, então significa tanto os amigos espirituais do bem, como os nossos amigos que ainda não estão conjugando as atitudes do bem. Cuidado então quando você está assim na sua casa, hoje eu não quero fazer nada, tá? Deixa a mente vazia, assim. Não, de repente vem aquele pensamento, que preguiça, que moleza. O Haroldo Dutra Dias dá um exercício muito legal. Não estamos dizendo em relação a situações necessárias, específicas, quando a pessoa já está num tratamento. Mas de repente aquele momentinho esquisito que deu para você, deu na gente. O Haroldo fala assim, olha, muda a sintonia, liga uma música. Ainda continua aquele negócio. Dá uma volta no quarteirão, respira fundo. Ainda continua te incomodando, vai, toma um banho gelado. Então o Haroldo vai dando algumas dicas para que a gente saia daquele estado que estava nos importunando. A gente tem que mudar a sintonia, se for o caso de uma influenciação espiritual. Mas nem todo mundo, tá? Nem todo mundo, né, que passa por essa situação é apenas e tão somente uma influenciação espiritual. A Dani, hoje estou assim, o dia foi arrastando e a luta para fazer o que eu precisava. Dani, a gente fala o seguinte, quando está difícil, né, mais trabalho,
e mais evangelho no lar. Né? Mais trabalho e mais evangelho no lar. Eu lembro até, e a nossa parte mediúnica, por isso, orar e vigiar. É verdade, Glaucia. Eu lembro até que o Rossandro, certa vez, quando encontrou um amigo dele, o amigo falou: "Ô, Rossandro, estava precisando muito falar com você." "Ah, que bom, que poder te encontrar, né?" Então ele falou: "Ah, você vai à casa espírita hoje?" "Vou, hoje é dia da reunião mediúnica." "Então faz uma gentileza para mim, como é reunião mediúnica, eu estou passando por um problema difícil lá em casa e pede lá a orientação dos amigos espirituais, o que eu preciso fazer, porque eu estou passando uma fase difícil." "Boa noite, Denise, seja bem-vinda." Aí o Rossandro, né? Tudo bem, vou lá e pergunto, né? Aí pergunto, a resposta. "E aí, Rossandro, no dia seguinte, foi lá na casa?" "Fui." "Os amigos espirituais deram alguma receita, alguma coisa para eu tomar, para eu fazer, alguma coisa?" "Sim, falaram para você o evangelho." "Evangelho? Mas eu faço o evangelho no lar 3 vezes por semana." "Não, meu amigo, a prática do evangelho, a vivência do evangelho. Muitas vezes a gente faz o evangelho no lar, mas a gente não vivencia o evangelho no lar, aquelas situações do dia a dia. Por quê? Pelos nossos pensamentos, pelas nossas emanações fluídicas, a gente vai plasmando, né? Quando a gente principalmente fica assim muito tempo ocioso, sem nada para fazer, às vezes a gente vai sentindo aquele coisa e a gente vai ficando pesado. E esses lixos mentais não são os nossos amigos obsessores que colocam, somos nós mesmos, pelo nosso pensamento que vai plasmando aquilo. A Dani Pedraza falou para Dani Lima: "Tenho tido dias desafiadores com a minha irmã, que é alcoólatra e dependente química. É um estado muito presente ultimamente, situação que traz muitos gatilhos. Tenho tentado buscar o equilíbrio através da prece, aproveito para pedir oração para ela." Marque depois no final o nome dela, viu, Dani? Vejam, Deise Mota Pedraza. A gente vê assim, né? Então você vê, por exemplo, a Dani Lima faz live de sexta-feira. A Dani Pedraza de segunda-feira, bom dia com poesia, com toda alegria. A gente faz as nossas lives também, é que nós fazemos. E aí a gente fala o quê? "Nossa, o Aloysio não tem problemas. A Dani, nossa, a outra então que está fazendo poesia agora." Nossa, não, gente, a gente tem desafios também. A gente passa por problemas, por situações que tem vezes que não é fácil você estar aqui fazendo uma live, não. E eu agradeço muito a oportunidade dessas lives, que foi o que me deu sustento e suprimento, né, no período da pandemia. Foi o que me deu norte, que me deu rumo, né? Me deu rumo. E então é importante, eu falo assim, quando a gente termina uma live, o resultado é fantástico. E eu acredito que para vocês também que estão sempre aí, porque há uma ligação fluídico-espiritual entre vocês que estão aí e também toda a equipe espiritual, né? Toda a equipe espiritual. Vamos dar sequência então aqui, ó, que ela fala. Olha, ela está falando da angústia, né? Podemos até ter as mesmas sensações corpóreas provocadas pelo medo, como aperto no peito, por exemplo. Ainda assim, medo e angústia não são as mesmas coisas. A angústia traz um sentimento de estranheza, um distanciamento do que nos é familiar. Um estado prolongado de angústia pode até se tornar medo, mas em uma intensidade maior, e nesse caso chamamos de pânico. Olha só, vou repetir aqui para vocês, ó, um estado prolongado de angústia pode até se tornar medo, mas em uma intensidade maior, e nesse caso chamamos de pânico. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Então vejam a diferença do medo para a angústia, que a angústia, com o estado exagerado do medo, daquele sentimento que você está tendo, acaba gerando pânico. Devido à sensação de morte iminente que surge. Então a pessoa que está em pânico acha que vai morrer. E aí fica com medo. E quanto mais medo ela tem, parece que ela vai cavando um buraco profundo. Profundo e escuro.
e que realmente é tenebroso. Quando a pessoa está naquele estado, é difícil. Eu já tive amigos aqui que fizeram lives conosco, o próprio Augusto, lá da cidade de Patrocínio, Minas Gerais, ele passou por uma depressão brava. Ele fez relatos aqui particulares aqui, numa live que ele fez conosco lá atrás, no Refletindo com Amigos, que, né, ele não tinha vontade de sair de casa, de sair da cama. Então é um processo lento, difícil, que você tem que ter muita força, muita fé e perseverança para sair dele. E não deixar, né, a peteca cair apesar das dores e dificuldades. Quão difícil é isso, né? É que a gente fala, equilibrar-se numa corda bamba, de olhos fechados e as pessoas ainda jogando pedras na gente para derrubar, né? E ela vai dizer assim, ó, a angústia tem uma relação direta com a imprevisibilidade da vida, com a nossa impossibilidade de controlar o fluxo do viver. Nesse estado de alma, agir se torna um esforço muito grande, pois nada faz sentido quando estamos na atmosfera da angústia. Olha só, a pessoa está angustiada, está agitada, e ela às vezes vai precisar do medicamento. Tá, não precisamos falar, eu vou ficar dependente químico do medicamento. Infelizmente. Às vezes precisamos recorrer a esses instrumentos que foram desenvolvidos pelos homens com a permissão de Deus, senão não seria possível. A gente não pode abusar deles, né? Tem que ter o controle, acompanhamento médico, tanto para fazer o desmame também, você não pode parar de repente, tem uma série de complicações. Então eu falo, não é assim, eu estou isento disso, não. Todos nós podemos estar amanhã numa situação dessa. Então vamos compreender aqueles que estão vivendo essa situação, né? Uma outra questão que ela vai trazer para nós, em segundo lugar, medo não é ansiedade. Por medo de algo, podemos entrar no estado de ansiedade, mas são estados de humores diferentes. A ansiedade é um clima que nos transporta para tudo aquilo que é do âmbito do ainda não. É um sofrimento relativo àquilo que ainda não está aqui, que nos retira do presente, agita a nossa alma, acelera o corpo e os pensamentos. A Dani Pedraza dizendo, sentindo muito amparo nos dias da live. Geralmente mais tranquilidade. E antes minhas segundas-feiras eram arrastadas. Todo tem um propósito, com certeza. Assistindo todos os dias Paz do Dr. Bezerra de Menezes contra a tristeza e depressão. Ali, o Ari falou que tem um link. Ali depois você passa para o pessoal direitinho para eles entenderem onde que está. Pode colocar naquele grupo Reflexões lá, que o pessoal depois procura, viu? Exatamente, Dani. Estamos tratados ao mesmo tempo que tentamos dividir. E uma coisa importante que o Ari colocou do passe, e eu lembro que numa vez eu estava fazendo um tratamento espiritual, né? Glaucio, depois você, o Ari, compartilha depois com o pessoal o link, tá? Eu estava passando por fazer um tratamento espiritual e me recomendaram que naquelas semanas, 2 semanas principalmente, eu procurasse tomar passe todos os dias. E a casa espírita que eu frequentava não havia trabalho de passe, né, todos os dias. Tinha 3 dias na semana. O que eu fazia? Eu ia hora numa casa espírita, hora numa outra. Eu ficava de casa em casa tomando passe, buscando ajuda também espiritual, que é muito importante, ela é fundamental. Bom, então aqui ela vai falar, está colocando para a gente em relação à ansiedade. A ansiedade, a gente fica preocupado com o futuro, com situações que podem ou não acontecer. E aí a gente sofre muito. A gente sofre muito. Muito, porque a gente quer viver o amanhã e esquece de viver o presente. E aqui ela vai dizer assim, ó, em comparação, né, a ansiedade com o medo. O medo, ao contrário, pode nos paralisar, impedir o fluxo de pensamentos, retirar a força de agir. É possível que em alguns casos estejamos experimentando os dois ao mesmo tempo, o medo e a ansiedade, tá? Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Medo e ansiedade juntos fazem com que a nossa alma queira correr
e o corpo não tenha condições de sair do lugar, de tanta falta de energia. Nesses casos, a vitalidade está toda dirigida para a mente, em pensamentos circulares, ansiógenos, provocando muito cansaço, sem nem mesmo tirarmos o pé da cama. Sabe quando a pessoa às vezes, eu estou cansado, né? Ana Teresa, por sinal, no Congresso Espírita do Distrito Federal, é só vocês pesquisarem lá, Congresso Espírita do Distrito Federal, Ana Teresa Camasmi. Vocês vão ver que palestra maravilhosa que ela fez. Ana Teresa fez uma palestra maravilhosa, onde ela aborda essa questão do... Espera um pouquinho. Da pessoa estar cansada. O que você fez? Estou cansada. Agora estou cansada. Entendeu? De manhã está cansada, à tarde está cansada, à noite está cansada. Clay, boa noite, seja bem-vinda. A Dani dizendo que quando faz prece, exatamente. A prece é um instrumento fantástico, gente. Vocês não sabem o poder que tem uma prece. E a Ana Teresa, inclusive, vai orientar também, nessa palestra que eu falei para vocês, do Congresso Espírita do Distrito Federal. Ela mencionou que existem 3 estágios de você silenciar a sua mente para fazer como que eu diria, essa meditação, essa oração. E ela vai dizer aqui, todos nós já sentimos medo em algum momento de nossas vidas. E é muito importante que ele esteja presente, pois o medo é um alerta, um sinal que temos para ir mais devagar, sermos mais cautelosos e atentos. A presença do medo pode ser uma parada para refletirmos sobre nossas atitudes futuras. Mas é preciso cuidado para que não façamos desse estado de alerta motivo para desistência. Certamente. Então, o medo muitas vezes vem para nos puxar o freio de mão, para que a gente, vá com mais calma, com mais tranquilidade, com serenidade. Mas não podemos deixar que esse estágio, essa parada que a gente dá na vida, sirva como que a gente faça um motivo para desistir. Então é importante persistir sempre. Isto significa que o medo tem gradações, dependendo das experiências de cada um. Esses estados mais acentuados merecem uma atenção toda especial. Por isso, quando não conseguimos mais agir, torna-se necessária a ajuda profissional de um psicoterapeuta. Aí, qual que é a realidade? Enquanto a gente consegue, com passe, com água fluidificada, com meditação, com yoga, com caminhada, quando a gente consegue com fitoterápicos, com florais, com yoga, como a Gláucia comentou, como a acupuntura, com essas terapias alternativas, quando a gente consegue se manter à base desses instrumentos, que bom. Mas quando você não consegue, quando a situação está insustentável, vai buscar ajuda. Busque ajuda sempre. Se você está num lugar que você não tem onde pedir ajuda, 188 do CVV. Não tenha receio de descarga. Mas o CVV não é apenas e tão somente para quem está pensando em suicídio? Não, gente. Toda pessoa que está passando por um momento difícil, não tem que... Ligue lá. Às vezes você vai demorar um pouquinho, vai esperar um pouco, porque tem muita gente necessitada de atendimento. É que eu falo, a pandemia veio dar uma mexida, uma sacudidela dentro de cada um de nós, e muito do nosso lixo que estava acumulado lá embaixo deu uma reviravolta e veio à tona. Então a gente está mostrando, infelizmente, muitos dos nossos irmãos estão mostrando o seu lado pior, impaciente, intolerante, crítico ao extremo, não tem discernimento, já vai respondendo, já vai agindo, já vai atirando, sem menos refletir a respeito. Atirando no sentido vulgar, no sentido... Oh, Jesus, sumiu. Não no sentido real da palavra, mas... Então é importante, agora ela vai trazer para nós 4 estágios,
que são mais comuns de sentir medo? Ah, Glaucio, difusor de óleos essenciais, de lavanda antes de dormir é fantástico. Óleo essencial também ajuda muito. Mas o que a gente fala, chegou no momento que não dá mais, vai buscar ajuda terapêutica. Tá? Não queira ser o super-herói. Nós não somos, né, nós somos mortais, o corpo físico, tá? Somos mortais, não somos super-heróis. E ela vai então passar para nós 4 estágios do medo. Medo do que desejamos, né? Aqui ela vai dizer o seguinte: quando desejamos muito alguma coisa, temos medo de não consegui-la. E se não desejássemos tanto aquilo, não teríamos tanta importância. Logo, o medo não teria essa intensidade. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma prova para um concurso, podemos sentir medo de não passar. Esse medo de falhar tem o mesmo tamanho do nosso desejo de conseguir passar. Né? Muitas vezes a saída de nossa alma encontra diante disso. É parar de desejar para que o medo não se presentifique. Porém, isso também não nos ajuda muito, pois não querer nada para o próprio futuro é escolher viver restrito ao que parece, sem direção específica. Se nos mantermos assim, pouco sabor as conquistas apresentam, pois não chegaram por meio dos nossos projetos, nem alcançaram a profundidade que poderiam. Veja só, uma situação muito particular, né? Medo do que a gente deseja. A gente quer muito uma coisa, mas tem medo de não conseguir. Então, a mesma intensidade que nós desejamos algo, nós trazemos aquele receio. E quem tem medo não tem fé. Nesse sentido, né? Porque se ele tivesse fé, como Jesus colocou, do tamanho de um grão de mostarda, a gente teria condição, né, de conseguir tudo e muito mais. E muito mais. E Jesus coloca com muita propriedade que nós somos frágeis. Então, se eu desejo ardentemente passar num concurso, eu vou fazer minha parte. Eu vou me preparar, vou me inscrever no concurso primeiramente, né? Não dá para querer passar no vestibular, no concurso, sem que você se inscreva. Então é fundamental que a gente faça isso. Por outro lado, a partir do momento que eu estou empenhado em fazer aquilo, né? Estou empenhado em fazer aquilo, o que acaba acontecendo? Eu fico com medo de não passar. Ai, se eu não passar? Gente, tem 2 situações, ou passar ou não passar. Sim ou não? Se você não prestar, você já sabe de antemão que você não vai passar. Agora, se você prestar, você tem a oportunidade de passar. E também nem sempre significa, né, que às vezes a pessoa fala assim, eu passei no concurso, queria tanto passar, passou. Mas ele passou lá tinha 2 vagas, ele passou em 59. Até conseguir rodar ali, isso vai demorar muito, né? Vai demorar muito. Então é uma coisa muito... A gente precisa parar de ter medo. Porque se você tem medo de passar, que você não tenha sucesso naquele concurso, naquela empreitada, você também fica desistindo de conseguir algo melhor para o seu futuro. Uma outra situação de medo que ela coloca, quando desejamos aquilo que temos medo. Espera um pouquinho. Como que eu vou querer algo que a gente tem medo? Isso aí é contrassenso, né? Se a gente for pensar. Mas na verdade são modos defensivos que estão estruturados no medo de sofrer. São as famosas racionalizações que aparecem na fábula da raposa e das uvas. Por exemplo, temos medo de não nos relacionar afetivamente porque temos medo de repetir sofrimentos pelos quais já passamos nessa área da nossa vida. Passamos a dizer por aí que é melhor ficar sozinho, que dá menos problema, que não precisamos de relacionamentos, que amar atrapalha, enfim, tomamos várias atitudes para impedir que o amor aconteça, a fim de que não haja chance do sofrimento chegar. É o medo de sofrer, né? É o medo de sofrer. Deixa eu ver aqui que a Dani falou aqui, nossas montanhas são internas, sentimentos que continuam nos prendendo aos sofrimentos, nossas imperfeições. Precisamos exercitar e engrandecer a nossa fé. Pupila Espírita, boa noite, seja bem-vinda. Depois coloca o seu nome aqui. Olha, gente,
Siga o perfil da Pupila Espírita, ela está começando recente agora no Instagram. Espero que você faça um trabalho bem diferenciado, né? Parece que é uma menina jovem que está fazendo aí, ó. Parabéns por estar começando também. A Leninha, minha filha vai fazer a prova no concurso dia 28. O problema é o local da prova, do outro lado da cidade, está complicado. Leninha, as dificuldades são, né, instrumentos para a gente perseguir. Ela se chama Tatai. Bem-vinda, Tatai. Seja bem-vinda. Queremos que você, viu, Tatai, faça um trabalho, né, que você é uma menina jovem, pelo que eu vi na sua página, né? Depois eu preciso seguir o seu perfil também. Boa noite, Ana Tereza. Gratidão pela presença. Seja bem-vinda. Ana Tereza, aproveitando que você chegou aqui, eu falei lá atrás, quando eu ouvi o teu áudio, que você, quando falou, né, pela Web Rádio Fraternidade, medo de barata, que você falou de um jeito diferente. Eu acredito, né, pelo que eu senti no tom da sua voz, que você tem medo de barata. Acertei ou errei? Então depois você me confirma. Legal. Se precisa, Tatai, se você precisar de alguma orientação de lives, estamos aqui à disposição, ó, tanto eu como a Daniele, a Daniele Lima, a Daniele Pedraza, já são todas especialistas. E a Clara também pode te ajudar, viu? A Clara já está bem adiantada nas lives já. Você deu risada, Ana Tereza? Então eu acredito que você tenha medo de baratas. Ana, eu estava falando para o pessoal dessa palestra que você fez no Congresso Espírita do Distrito Federal. Que palestra fantástica e maravilhosa, Ana. Né, de público, deixo os parabéns, né, que já te mandei o parabéns lá particular, né? Mas, ó, muito boa mesmo, recomendei, eu posso gostar de barata. Tá certo, ó, Tatai, precisando de ajuda, né, Pupila Espírita, estamos aí, viu? É aquela do silenciar, sim, Ana, aquela do silenciar, os estágios que você foi nos conduzindo, fantástica, olha, eu estou muito longe de atingir o terceiro estágio, mas vamos lá, né? Bom, a gente estava falando, Ana, aqui já, boa noite, Vilma, seja bem-vinda, gratidão pela presença. A Vilma é a futura avó do Bento, o Bento que está chegando aí. A Vilma é lá de... Vilma, esqueci o nome da tua cidade. Perdi agora, Vilma. Desculpa aí. Depois você coloca o nome da tua cidade aí. Então a gente estava falando medo daquilo que a gente tem medo. Como que seria isso? Na verdade, é aquilo que eu falo, olha, eu acho que não é legal eu me relacionar porque eu vou sofrer. Então eu não quero me relacionar. Nova Iguaçu, obrigado, Vilma. Gratidão aí, desculpa aí, sumiu aí na mente aqui. Rio de Janeiro. Ana Tereza também é do Rio de Janeiro, a Gláucia do Rio de Janeiro, o Ari do Rio de Janeiro. Tem um monte de carioca aqui, que isso é muito bom. Nós somos aqui ecléticos, viu? Aqui todo mundo eclético. Aqui se costuma dizer assim, né? Que a gente fala, podemos ter sotaques diferentes, mas falamos uma só linguagem, que é a linguagem do amor. Bom, nessa fala aqui de medo, do que temos medo, então você muitas vezes, porque passou por um relacionamento difícil, que não deu certo, e você sofreu pelo rompimento daquele relacionamento, por aquela situação que você passou, você, né, se encrua. Fala, olha, eu não quero nem saber de me relacionar. A melhor coisa é estar sozinho, né? Aguentar uma mulher, aguentar um marido, depois ter isso, tem aquilo. A gente sempre coloca justificativas para colocar uma barreira em cima, para esconder, na verdade, o medo. E pelo medo de sofrermos novamente, a gente se encrua e não dá a oportunidade do nosso crescimento espiritual. Ter a oportunidade de conhecer uma pessoa que realmente vale a pena. Não significa que porque você teve um processo que não foi legal com uma pessoa, qualquer tipo de atividade, seja no relacionamento profissional, em qualquer área da nossa vida, que a gente vai chegar e vai desistir. Temos que persistir sempre. Aí ela vai dizer uma outra fase, no terceiro estágio aqui, ó. Temos medo de nos arriscar e fracassar. Temos medo do risco, porque preferimos transitar em meio àquilo que é familiar. Dizemos que em time que está ganhando não se mexe.
Até lhe perder, né, Ana? Até lhe perder. Ou seja, alimentamos a ilusão de que controlamos tudo que nos é conhecido, não abrindo espaço para o risco, para a aventura, como se as coisas fossem estáveis eternamente. Parece que ficamos paradinhos no mesmo lugar. Nada abalará a nossa segurança, como se a vida não tivesse imprevistos e como se todas as pessoas à nossa volta tivessem feito a mesma escolha que nós, estivessem paradas eternamente. Que engraçado, né? Olha só que coisa. A gente tem medo de se arriscar. Tem um ditado aí antigo que fala mais ou menos assim: quem não arrisca não petisca. E aí, né, Silvia, quem não morre não vê Deus. Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que se arriscar muitas vezes. Não sair que nem um louco, né, arriscando, fazendo tudo que dá na cabeça. Com discernimento. Porque a gente, né, é muito chegado na nossa famosa zona de conforto. Mas como é gostosa a minha zoninha de conforto. Eu fico ali quietinho, eu não quero me arriscar. Tá bom assim, né, que a gente costuma dizer, né, tá ruim, mas tá bom. Não, se tá ruim, não tá bom, não. Tá ruim. E a gente precisa mudar. A gente precisa vencer esse medo que nós trazemos no peito daquela questão, né? Por quê? O medo de arriscar. É chegada a hora da gente começar a dar um passo. Vejam, eu falo para vocês. Lá atrás, quando eu fui fazer a minha primeira palestra virtual, Deus me perdoe, mas não quero vê-lo não, Luiz. Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. A Silvia não quer ver Deus de jeito nenhum. Silvia, não tenha medo de morrer. Nós já morremos tantas e tantas vezes, tá? Vou até fazer um comentário que eu já fiz uma vez de um livro, já um pouco antigo, de um autor americano chamado Richard Bach. Ele escreveu Fernão Capelo Gaivota, um livro antigo que foi até filme, e um outro livro que eu gosto demais desse livro chamado Ilusões, a história de um Messias indeciso. E durante toda a história que acontece, né, no desenrolar dessa história, acaba acontecendo o seguinte: ele vem a morrer. E vem a morrer, depois ele aparece em espírito para o personagem principal da história. Esse Messias vem a morrer, né? Aparece para o personagem principal da história. E ele fala assim, né? Dom, você está aqui? Sim. Mas você não morreu? Relativamente sim. De um ponto de vista você pode dizer que eu morri, mas não necessariamente. Mas como que é então morrer? Ele falou, olha, no princípio é como você mergulhar num lago escuro, numa noite sem luas, sem estrelas, um lago profundo e escuro. E de tanto você mergulhar, fico até emocionado, fico até arrepiado, mano. De tanto você mergulhar nesse rio, nesse lago, tantas e tantas vezes, você vai percebendo que ele nem é tão escuro e nem tão profundo. E é profunda essa frase, né? Então a gente não precisa ter tanto medo, Silvia, né? Porque de acordo com o que a gente está plantando aqui, e a gente tem que procurar plantar o nosso melhor, nós vamos receber do lado de lá. Viu? Fica tranquilo. Não tenha medo de morrer. Porque nós não morremos, nós somos eternos. Fomos criados eternamente lá atrás pelo nosso Deus, nosso Pai, que nos criou simples e ignorantes, a caminho da evolução e da perfeição. Tá? Então... tinha o LP, ouviu muito essa história, é engraçado, eu não lembro do LP não, mas eu tenho o livro. E medo e coragem é uma situação antagônica, né? Medo e coragem. Quando estamos diante de um desafio, precisamos de força para enfrentar o medo de sucumbir. Esses momentos requerem a presença da fé, pois ela é a morada de nossa coragem. Nesse entendimento, a coragem não se opõe ao medo. Pelo contrário, ela nasce do encontro com ele. A coragem nasce do encontro com ele, tá? Por isso, podemos afirmar que coragem é diferente de impulsividade.
pois em decorrência desta, agimos sem pensar, de tanto que queremos nos livrar do medo, e na maior parte das vezes nem percebemos sua presença. Ser reativo também não é ser corajoso, pelo contrário, podemos ser reativos para nos livrar de alguma pressão, e por isso a reatividade está mais próxima da impulsividade e mais distante da coragem. É interessante perceber que se algum de nós viveu muito tempo mergulhado na impulsividade e hoje vive de modo diferente, com mais reflexão, é possível que entendamos equivocadamente que somos fracos, pois estamos mais lentos para agir. Torna-se necessário olhar para esse movimento novo de um outro lugar. Pensar antes de agir abre mais espaço para decisões mais maduras. Refletir sobre as consequências de nossas ações é um cuidado que todos nós podemos nos esforçar para ter, assim, até o medo ganha um bom lugar, o lugar da cautela. Em vez de nos paralisar, o medo pode entrar em seu lugar legítimo, que é menor do que nossa vontade, de modo a não impedir nosso movimento de viver. Olha só como a coragem chega como um equilíbrio, vencendo o medo que a gente sentia lá atrás. E a fé é um instrumento que vai nos dar força para superar todas as dificuldades, todos os medos. E Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, às vezes temos medo porque temos a nossa fé vacilante. Não acreditamos que somos deuses, como recomendou Jesus, no sentido pleno literal da palavra, não no sentido real. E ela vai finalizar assim: todos temos recursos dos quais podemos lançar mão para cuidar do nosso medo. E mesmo quando eles não são visíveis para nós, podemos pedir amparo espiritual para encontrá-los. É preciso começar a observar e aproveitar as oportunidades para usá-los que a vida nos dá. De outra forma, estaremos enterrando nossos talentos e, junto com eles, a possibilidade de agir e decidir sobre o rumo de nossas vidas e confiança. Prudência, exatamente, Dani, prudência. Semana que vem, na próxima quarta-feira, dia 17 de maio, o céu e o inferno em nossas almas. Olha só, hein? O céu e o inferno em nossas almas. Capítulo 30 do livro de Ana Teresa. Estamos finalizando. Ah, você gostou de ouvir eu ler? Que legal. Boa noite, Ana Lúcia, seja bem-vinda. Só repetir suas palavras. Aliás, quem quiser ouvir a Ana Teresa comentando as passagens desse livro, que maravilhoso, que eu sempre falo, basta seguir pela Web Rádio Fraternidade, o YouTube da Web Rádio Fraternidade, pesquisar lá. Vou precisar resumir. Com certeza, não vou precisar resumir, porque ele é grande. É só entrar no site da Web Rádio Fraternidade, que existe toda uma playlist de todas os programas que a Ana Teresa fez com muito carinho para a Web Rádio Fraternidade, onde ela fala a essência desse livro e muito, muito, muito mais. Muito, muito mais. Aqui nós temos 37 capítulos. Lá tem mais de 100. Eu não sei exatamente até que número está, mas... Então, sempre atual, vale muito a pena. Recomendo a vocês, aqueles que tiveram oportunidade, conhecer esse livro, que é um livro, como a Ana falou outro dia, um livro que não é para você ficar lendo. Você pode ler de cabo a rabo, mas você pode ler ocasionalmente um tema específico, buscar a sua reflexão naquele momento que você está passando, às vezes, uma situação muito particular. E aqui é a história de vida da Ana Teresa. Ela relata neste vídeo, ela coloca a alma dela nesse livro. Isso eu posso garantir porque, pelos relatos que já tivemos, Ana? Você certamente. E a Ana venceu todos os seus medos, colocando com muito carinho nesse livro aqui. Eu estava falando lá para vocês lá atrás, quando fui fazer a primeira palestra virtual, que eu fazia palestra presencial já há mais de 10, 15 anos.
E eu fui convidado a fazer uma palestra virtual pelo Facebook da nossa casa espírita. Eu realmente travei, fiquei com receio. E tive que pedir para o meu filho fazer para mim. E o tema foi o tema do Haroldo, viu, Ana Tereza, lá no congresso. Os tempos são chegados. E o Vitor, meu filho, não estava muito afim de falar sobre isso e acabou tendo que falar. Ainda bem que ele já tinha ouvido falar tanto do tema que ele falou. Mas eu não me deixei por vencer. No mês seguinte recebi um convite para fazer uma palestra virtual também pelo Facebook de uma outra casa espírita, aqui próximo à cidade de Gavião Peixoto. E o meu medo também era o quê? Que eu estava como administrador da página. Eu falei, meu Deus, se eu dar um negócio aqui, perco tudo que eles têm salvo aqui, como é que eu faço? Eu falei, não, eu vou vencer essa dificuldade. Fui lá, pedi orientação para o colega lá da nossa casa espírita, que entendia bem, me explicou direitinho o que eu tinha que fazer e fiz. Fiz. Se eu não tivesse feito isso, não estaria fazendo tudo isso que estamos fazendo até hoje. Não é mérito, não, é vencer a dificuldade, né? Tarefeiros de Jesus, Tarefeiros do Bem, desculpa. Centro Espírita da Ana Tereza é Tarefeiros do Bem, viu, Ari? Só tem Tarefeiros do Bem. Lá e aqui em Araraquara nós frequentamos o Obreiros do Bem. Olha como os nomes se interrelacionam, né? Amigos, vamos à nossa mentalização. Agora nós vamos jogar um medo para fora, hein? Opa, quase que eu jogo. Quase que eu jogo o fone de ouvido. Bom, para quem já derrubou celular em live, a gente tem que tirar de letra, né? Não podemos ficar com receio, não. Aliás, a situação de derrubar o celular do live foi tão engraçado que uma pessoa que estava assistindo, quando o celular caiu, ela achou que eu tivesse caído da cadeira. Mas vamos em frente, né? Ari, Tarefeiros do Bem, na rua Mena Barreto, 110, Botafogo, Rio de Janeiro, tá? Rua Mena Barreto, 110, Botafogo, Rio de Janeiro, Centro Espírita Tarefeiros do Bem, tá bom? Vai lá, Ari, que você vai... Derrubou a caneta. Dani, vamos de boa. Bom, vamos agora jogar o medo para fora? Então lá. Neste momento, gostaria de convidar a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, para fecharmos os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda vamos reter um pouco o ar e vamos soltar lentamente. Vamos repetir mais uma vez o exercício, inspirando profundamente, retendo um pouco o ar e expirando. Mais uma vez, inspire profundamente, retenha e solte suavemente o ar, relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente, silenciando os barulhos que porventura estão te incomodando. Aliás, não fique brigando com eles. Acolha esses barulhos externos. Continue nesse pensamento suave, envolto pelas irradiações desta melodia. E neste momento eu quero te convidar que a gente faça uma viagem até aquele lugar de paz, de equilíbrio que todos nós buscamos. Pode ser uma praia, uma montanha, um jardim, uma floresta, ou até mesmo o nosso quarto.
Sinta o ambiente, perceba as cores, o ar que te envolve, a textura deste local, o som que emerge desse ambiente. Eu gostaria de te convidar neste momento para que você trouxesse nas suas mãos algo que trouxesse paz, harmonia, equilíbrio. Mantendo as suas mãos em forma de concha, traga sempre essa sensação de bem-estar toda vez que você sentir-se angustiado, pesaroso, triste, amargurado. Coloque esse instrumento do lado. E eu convido você que traga de dentro do seu peito algo que está trazendo medo. As coisas mais simples, as mais complicadas, procure tirar do seu peito essa energia que te aprisiona muitas vezes. Retire e coloque nas mãos. Agradeça a Ele essa oportunidade de crescimento que o medo te trouxe, a insegurança, a intranquilidade. E solte, liberando, para que o universo cuide desta situação. E ao mesmo tempo convido a você para pegar esse objeto, esse instrumento que você trouxe, que te traz paz, equilíbrio, harmonia e tranquilidade, e coloque no centro do seu peito. Você pode sentir-se em paz, harmonia e tranquilidade, pois este instrumento preencheu todas as células do seu corpo, te reequilibrando. E neste momento convido você novamente para inspirar uma vez mais, retendo o ar e soltando lentamente. Vai retornando para onde você está, na sua casa, no seu ambiente. Sentindo-se já no seu ambiente. Coloque as mãos em forma de prece e vá abrindo suavemente os olhos e diga: Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Amigos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Agradeço a oportunidade deste encontro que tão maravilhosamente faz bem aos nossos corações. Eu gostaria de aproveitar o ensejo que estamos nos aproximando do Dia das Mães para desejar a todas as mães, encarnadas e desencarnadas, um feliz Dia das Mães, com muito amor, com muito carinho. E falar para vocês que no sábado, a véspera do Dia das Mães, vamos fazer uma postagem especial da mensagem de Jerônimo Mendonça, dos idos de 1986, que ele endereçou a todas as mães. Como sempre, eu desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até semana que vem.